não se desespere. O Senhor Jesus disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Evangelho de São Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao versículo 29. Deus te abençoe. Há esperança para você. Há uma saída para você. O Senhor Jesus quer aliviar o seu fardo, quer te dar uma nova vida, quer te abençoar nesta terra. Ouça agora uma mensagem para o teu coração. Para acessar as mensagens, acesse facebook.com, Servo de Deus Cláudio Martins, centralccb.com.br e cânticosccb.com.br. Deus te abençoe. Jesus te ama e quer te salvar. Deus seja louvado. Hoje é dia 5 de outubro de 2015. Deus trouxe uma palavra ao meu coração, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Eu vou ler somente o versículo 26. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 26. A carta de Paulo aos Coríntios, ela vem no Novo Testamento, é Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Romanos e Coríntios. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 26. Diz assim a palavra de Deus: Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Vou ler mais uma vez. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Senhor Deus de Israel, ó Santo Deus, perdoa os nossos pecados, ó Senhor. Perdoa as nossas iniquidades, ó Pai. Ó Deus, cheio de misericórdia, Deus da misericórdia, Deus da verdade. Senhor Deus, ouve as nossas orações. Inclina os teus santos ouvidos a esta voz de oração, ó Pai. Ó Senhor, nos ensine pela tua palavra. Venha as tuas misericórdias sobre nós, sobre os moradores da terra, Pai. Ó Deus santo e justo é o Senhor. Nos ensina por esta palavra a fazer a tua vontade, para que tenhamos o direito da vida eterna. Estenda a tua mão poderosa, ó Senhor, para curar as almas enfermas, ó Deus, os atribulados de espírito, Senhor, os que estão sofrendo na carne também, ó Deus, que estão doentes, fracos, com seus joelhos desconjuntados. Senhor Deus, envia a provisão, envia os teus anjos, sara, Senhor Deus, cura os enfermos, cura as almas que estão doentes, santifica-os na verdade, por amor do teu santo nome, e salva, ó Pai, e renova as forças como a águia, por amor do teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Palavra de esperança. Nós, seres humanos, nos entristecemos. Até Jesus chorou quando Lázaro estava morto. Jesus chorou pela morte de Lázaro. Ele amava Lázaro. E chegou no 4º dia, quando Lázaro estava morto há 4 dias. Havia morrido por causa de uma enfermidade. E Jesus chorou, diz a Escritura. Ele se comoveu porque ele estava vivendo num corpo de carne.
mesmo sendo 100% Deus e 100% homem. A morte, ela passou a entrar quando o homem pecou no jardim do Éden. Quando Deus disse para Adão para que não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A partir de então, a morte passou a imperar, a reinar, a existir, por causa da transgressão do homem, pela desobediência de Adão e Eva. A morte passou a existir. Diz a Escritura que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E a partir da transgressão de Adão e Eva, diz a Escritura em Romanos 3, que todos pecaram e destituídos, separados foram da glória de Deus. Separados por causa do pecado, por causa da desobediência. O homem não foi feito para pecar. O homem foi feito sendo coroa da criação de Deus. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus para o louvor a Deus, para glorificar a Deus e não para pecar, para ter pureza, como tinha Adão e Eva. Então o homem não foi criado para pecar, para viver no pecado. Mas pela transgressão recebeu a punição vinda da parte de Deus, pela desobediência. Então a morte passou a entrar neste mundo físico. Passou a reinar sobre a vida do homem. Então o Senhor Jesus teve que vir. Ele deu a própria vida por nós. Ele deixou toda a sua glória, a sua majestade nos céus, porque ele já existia antes da fundação do mundo. Ele é Deus, ele é filho de Deus. Ele criou todas as coisas junto com o Pai. Então ele se fez carne. Ele veio a esta terra. Ele foi trazido pelo Espírito Santo. Ele se despiu da sua majestade. O apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 2, que o Senhor Jesus se despiu da sua glória e se fez homem mortal. E ele veio pelo Espírito Santo. Deus separou uma mulher, cujo nome é Maria. Separou esta mulher porque ela servia a Deus. E Deus concedeu a Jesus, de uma maneira sobrenatural. Maria era casada com José, mas ainda era virgem, não tinha sido desposada. Então o Espírito Santo de Deus trouxe o Verbo que se fez carne. E pelo poder sobrenatural do Espírito Santo de Deus, Jesus foi gerado no ventre, no útero de Maria. E nasceu como menino normal, embora filho de Maria, mas não sendo filho de José, mas sendo filho de Deus. De uma maneira sobrenatural, a qual nenhum ser humano nasceu desta forma aqui neste mundo. Depois que nasceu o menino Jesus, Maria coabitou com José. E José criou Jesus como se fosse pai, embora não sendo. E depois Maria teve outros filhos, os quais foram irmãos do Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus, o Filho de Deus que já existia no céu, ele veio de uma maneira sobrenatural. Ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus, que envolveu Maria, e ele foi fecundado no ventre, no útero de Maria, de uma maneira sobrenatural. E o Senhor Jesus, quando tinha 30 anos, ele esperou 30 anos para pregar o Evangelho. Aos 33 anos, ele entregou a sua vida na morte de cruz. Era uma morte horrível. A morte de cruz era uma morte para pessoas cruéis, para bandidos, para pessoas homicidas, para crimes bárbaros. Era a punição da época. A morte de cruz. E o Senhor Jesus teve essa morte. Suas mãos foram pregadas na cruz com pregos grandes, fixados, batidos com martelo. Cada martelada ele sentia a dor dos pregos, dos cravos. E Isaías escreve que ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar.
Ou seja, Jesus estava levando os nossos pecados por causa da desobediência de Adão e Eva. Então o Mestre estava levando os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas transgressões naquela hora. Jesus nunca pecou, mas ele se fez pecador porque ele estava levando os nossos pecados no madeiro da cruz. Ele sofreu chicotes, foi chicoteado, humilhado, cuspido, esbofeteado. Ele sofreu por nós. Ao terceiro dia, o Mestre ressuscitou dos mortos. E diz ao apóstolo Pedro que o Senhor Jesus pregou aos espíritos em prisão, ou seja, aqueles povos que morreram no dilúvio do tempo de Noé, que não receberam a salvação, que não creram na pregação de Noé. O Senhor Jesus foi até eles e pregou a estes espíritos em prisão. Nós não compreendemos esta palavra, mas diz a Escritura que o Senhor Jesus foi até eles e pregou a estes espíritos em prisão. Ao terceiro dia ele ressuscitou e está à destra da majestade nas alturas, tendo sido exaltado o seu nome sobre todos os nomes, e Deus lhe concedeu o julgamento sobre toda a terra. O Senhor Jesus, o amado de Deus, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Diz a Escritura que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único Filho, para que todo aquele que nele crê, que acredita no Senhor Jesus, não pereça, não venha a perder a salvação, mas tenha a vida eterna. O Senhor Jesus, que nos amou antes da fundação do mundo. O Senhor Jesus, que fazia a vontade do Pai aqui nesta terra, que curou os enfermos, que libertou os oprimidos. No tempo que ele veio aqui, o povo de Israel estava vivendo em pecados terríveis. Então, o povo estava todo doente, porque o pecado traz doenças, o pecado traz sofrimento, porque o pecado separa o homem de Deus. Isaías 59 diz que as nossas iniquidades fazem separação de Deus, fazem separação. Então o povo de Israel, os judeus, viviam em pleno sofrimento, enfermidades, demônios, eram possuídos, oprimidos por Satanás. A religião farisaica imperava na época, mas o Senhor Jesus diz em Mateus 23 que eles honravam a Deus com os lábios, mas o coração deles estava longe de Deus, porque eles adoravam a Deus em vão. Eles tinham a aparência de ser judeus, de ser religiosos, mas o coração deles estava longe de Deus. Então o povo sofria, era pecados dos sacerdotes, era no mesmo tempo do sacerdote Eli, que deixava os filhos fazer o que queria em frente do templo. Assim vivia também os sacerdotes no tempo em que o Senhor Jesus veio. Viviam de mentira, de fachada. Então o pecado reinava nessa época. E o Senhor Jesus curou muitos enfermos. João diz que foi tanta obra, tantos milagres que o Senhor Jesus fez, que se fosse escrever não caberia em todos os livros do mundo inteiro. O Senhor Jesus veio para nos salvar. Ele veio para nos dar vida. Ele veio para desfazer as obras do diabo. E o apóstolo Paulo escreveu este capítulo, ensinado pelo Espírito do Senhor Jesus, que o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. A morte é um espírito que leva a pessoa, que mata. A hora que chegar a hora de a pessoa ir, não tem como escapar. Ela vem, não vem por antecedência. Ninguém morre de véspera. A morte, ela vem. É um espírito.
É um inimigo, diz que o último inimigo a ser vencido, a ser aniquilado, é a morte. É a pior coisa que existe nesse mundo. Quando perdemos um ente querido, a dor da perda é terrível. O vazio que fica dentro do coração da pessoa. É um vácuo. Por isso que Jesus chorou quando Lázaro havia morrido. Porque a dor é insuportável. A dor da morte, da perca, é muito terrível, é muito triste. Perder um ente querido, perder alguém que a gente amou, que a gente ama, é muito dolorido. Jesus provou tudo isso. Jesus chorou quando Lázaro havia morrido, porque ele estava vivendo num corpo como o nosso. Ele experimentou tudo, meus irmãos. Diz a Escritura que Jesus foi tentado em tudo, mas sem pecado. Tudo que você está passando na tua vida, Jesus passou primeiro, meus irmãos. Se você sente a dor de ter perdido um ente querido, saiba que Jesus também sentiu a dor. Ele sentiu a dor de João Batista, que foi decapitado. Ele sentiu a dor de Lázaro, que havia morrido, e depois ele o ressuscitou. Então o que você está passando, meu irmão e minha irmã, esta dor que você passa, o Senhor Jesus também passou. Mas ele disse que não nos deixaria órfãos, que ele enviaria o Espírito Santo, o Consolador, que estaria para sempre convosco, que está para sempre conosco. O Espírito Santo de Deus que nos consola, é Ele que vai tirar esta dor de você ter perdido o ente querido, meu irmão e minha irmã. Essas lágrimas que caem dos teus olhos, é Deus que vai enxugar estas lágrimas. É o Espírito Santo de Deus que vai tirar esta dor. Quando você for perceber, esta dor já saiu do teu coração, meu irmão e minha irmã. Este inimigo que é a morte, ele vai ser destruído. A morte veio por causa do pecado, mas do mesmo jeito que ela veio, ela vai ser destruída, aniquilada, diz a palavra de Deus. Ela vai ser aniquilada. Este sofrimento vai acabar um dia. João escreveu em Apocalipse 21, que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, que lá não haverá mais morte, nem pranto, nem dor e nem clamor. Estaremos para sempre com o Senhor, nosso Deus. Um dia vamos nos encontrar com o nosso Senhor Jesus. E Ele vai enxugar as nossas lágrimas, meus irmãos. Esta dor vai sair do teu peito. O Espírito Santo vai tirar esta dor. Esta é uma palavra de esperança para você que talvez até aqui estava sem esperança, meu irmão e minha irmã. Deus vai te consolar. Ele disse que não nos deixaria órfãos, mas que Ele estaria para sempre conosco. Nós vemos que o mundo ele vai de mal a pior. As pessoas não têm mais amor, mais sentimentos. Mas o Senhor Jesus diz: não temais. Não temais aqueles que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Mas temei aquele que não só pode matar o corpo, mas lançar a alma no inferno. Ou seja, não tenha medo, não temas, não tenha medo do homem, do ser humano. Ele não pode fazer além do que ele está limitado. Ele não pode fazer além do que ele pode matar um corpo e mais nada. Mas e a alma? A alma o ser humano não pode tocar. Nem Satanás pôde tocar na alma de Jó. Ele tocou no corpo de Jó. Encheu Jó de tumores. Acabou com os filhos de Jó. Acabou com tudo que Jó tinha. Mas não tocou na alma de Jó. Porque aquela alma pertencia a Deus. A tua alma pertence a Deus. A tua alma pertence a Jesus, Ele te comprou.
Ele comprou a tua alma, meu irmão, minha irmã, com o seu sangue carmesim, com o seu sangue precioso. Você tem muito valor para Deus. Você vale mais do que o ouro deste mundo. Você foi comprado por bom preço. Então glorifique a Deus. Glorifique a Deus, porque a sua vida, a sua alma tem mais valor do que ouro, do que este mundo inteiro, meus irmãos. Nós fomos comprados por bom preço. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, pela vida de Jesus, pela vida de Jesus, pelo seu sangue que derramou, pela expiação dos nossos pecados. Então se alegre porque a tua alma tem valor para Deus. Não tenha medo da morte. Jesus disse que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E eu o ressuscitarei no último dia. Jesus ressuscitou a Lázaro. Ele é o dono da vida. Ele é a vida. Ele ressuscitou a Lázaro, que estava morto há 4 dias, estava em estado de decomposição. Ele mandou remover a pedra. E depois ele bradou com a sua voz: Lázaro, sai para fora. E o que estava morto veio andando, envolto em faixas. Veio andando. Assim vai ser. Assim vai ser na ressurreição dos mortos. Quando o Senhor Jesus vier sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17 em diante diz que quando o Senhor Jesus vier com o som de trombeta, diz que os que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro, num corpo glorificado, num corpo incorruptível. Eu até quero que você me acompanhe nessa leitura, porque Deus vai enxugar as tuas lágrimas com essa esperança, com esse regozijo, esta alegria. A nossa vida, meus irmãos, não se limita apenas a esta vida, não. Deus tem a eternidade para nós, a eternidade junto com Ele. E Ele diz aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 em diante: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, dos que morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Deus vai tornar, meus irmãos, a trazer com Ele novamente. Aquele parente seu que morreu em Cristo Jesus, Deus vai tornar a trazer novamente. Essa pessoa vai ser ressuscitada e nós vamos nos reconhecer no céu. Dizemos-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem, ou seja, não morreremos quando Jesus aparecer no céu. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Não é motivo de alegria? Os que morreram em Cristo vão ser primeiramente ressuscitados, e depois os que estiverem vivos transformados, num piscar de olhos, sendo arrebatados, sendo ceifados pelos anjos, indo ao encontro com o Senhor nos ares, para que sejamos um como Ele é um em Cristo Jesus, como Ele fez a oração em João 17, para que sejamos um, ó Pai, eu em Ti e Tu neles, sejamos um. Deus tem coisas grandes e firmes que você nem imagina.
nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração do homem, do ser humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se você, meu irmão, minha irmã, deixou este mundo por Jesus, se você renunciou esta vida por Jesus Cristo, Ele te dará a vida eterna. Você vai ver que valeu a pena. Você vai ver que deixar este mundo por Jesus, ser cristão, valeu a pena. Quando nós vermos o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Ele é a nossa verdadeira vida. Ele nos ama. A palavra de Deus diz que quem tem muitos amigos sai perdendo, porque há um amigo mais chegado do que irmão, que é o Senhor Jesus Cristo. E Ele vai vir nas nuvens dos céus com poder e grande glória para nos buscar. Quando o Senhor Jesus foi ressuscitado, diz a Escritura que Ele foi elevado pelos anjos e que Ele desapareceu entre as nuvens. E os discípulos estavam perplexos, maravilhados de verem o Senhor Jesus desaparecer naquele dia. Até gostaria que você me acompanhasse aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Essa passagem é muito linda. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, aliás, versículo 5 em diante. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. E quando dizia isto, quando o Senhor Jesus estava dizendo essas palavras, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Então o Senhor Jesus, quando estava dizendo estas últimas palavras para os discípulos, diz que ele foi elevado às alturas, ele foi elevado, arrebatado, e uma nuvem o recebeu, ocultando-a a seus olhos. E estando com os olhos fitos nos céus, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, 2 anjos estavam ali, e disseram para eles, os quais lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu ouvistes ir. Então ele vai vir do mesmo jeito. Só que Jesus não vai pisar nesta terra, ele vai vir entre as nuvens dos céus. Ele vai vir entre as nuvens dos céus. Ele vai vir como um relâmpago, diz o evangelista Mateus em Mateus 24. Ele vai vir como o relâmpago. Todo olho verá, em Apocalipse 1:8. Todo olho o verá. Vai ser um espetáculo a vinda do Rei Jesus. Apocalipse diz, capítulo 1, que os seus olhos são como chamas de fogo. Os seus cabelos são brancos como a lã branca. O seu rosto brilha como o sol ao meio-dia. E na sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Este Jesus. A nós não conhecemos mais Jesus segundo a carne, diz a Escritura. Que nós não temos que continuar a conhecer Jesus como Jesus segundo a carne, como veio aqui, descreve Isaías, no capítulo 53, que não tinha aparência nem formosura. Mas hoje, conhecemos Jesus como descreve o apóstolo João no capítulo 1. Jesus glorificado. O Senhor Jesus. O glorioso Jesus. E vai ser um espetáculo sobre esta terra. Os céus vão se abrir,
As estrelas cairão dos céus como o figo da figueira. E não vai ter espaço mais para nada nos céus, a não ser para o resplendor do nosso Senhor Jesus Cristo, que virá com os seus santos anjos para acolher a sua igreja, para levar o seu povo para as bodas nos céus, para a festa nos céus que haverá. E a multidão estará suspensa no céu, como diz em João no livro de Apocalipse, que vai estar suspensa a multidão nos céus, diante do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, diante do Senhor Jesus Cristo, e vai ser um espetáculo, e estaremos para sempre com o Senhor Jesus Cristo, estaremos para sempre com Ele, o resplendor da imagem do Senhor Jesus. Louvado seja o nosso Deus, que nos comprou com o sangue do Senhor Jesus Cristo, que nos fez reis e sacerdotes, e vai haver uma festa nos céus, vai ser alegria. É como o Senhor Jesus diz que a mulher, quando está para dar à luz, ela sente dores, mas depois que nasce o menino, é só alegria, é regozijo. Hoje você pode estar chorando, meu irmão e minha irmã, mas naquele dia vai ser um espetáculo. A alegria vai ser tamanha, vai ser tão grande a alegria, que nós jamais iremos lembrar das coisas que ficarão para trás. Como o povo de Israel, que Deus tirou do Egito, daquele sofrimento de escravidão, e atravessaram o Mar Vermelho. Quando estavam do outro lado, esqueceram tudo o que ficou para trás, em partes. Assim será conosco. Esqueceremos tudo o que ficou para trás. Já não vai mais ter lembrança da morte, não vai ter lembrança do sofrimento. E lá no céu o imundo não passará, o diabo não entrará, só os santos do Senhor. Estaremos para sempre com o Senhor. Lá não vai mais precisar de alimento, de água, porque Jesus é o pão do céu, Jesus é a água viva. Lá não vai ter mais enfermidades, doenças, lá não vai ter mais sofrimento, lá não vai ter mais morte, porque a morte vai ser destruída, mas só alegria. A paz eterna vai reinar em nossas vidas. É só alegria, é uma alegria inefável, é um gozo inefável, é uma paz sempre eterna, é alegria eterna. Passará anos, milhões de anos, trilhões de anos, e estaremos para sempre com o Senhor. Nos alegraremos, glorificaremos o nosso Deus, estaremos tendo uma alegria que ninguém tirará de nós. Nada separará nós do amor de Cristo Jesus. Então, meus irmãos, firme na fé, porque nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada irá separar, nem a altura, nem a profundidade, nem o porvir, nem os principados, nem as potestades, nem a morte, nem a vida. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então se alegre, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai vos agrada em dar o seu reino por herança. Deus vai dar o reino dele por herança. Estaremos para sempre com o nosso Senhor Jesus Cristo. Vai ser um espetáculo quando ele vir sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. Maravilha! Glorificado seja o nosso Deus. Ele virá, meu irmão, minha irmã. Ele vai vir enxugar as tuas lágrimas. Você acha que as lutas que você passa, Deus não vê? Você acha que as lágrimas que você derrama, você acha que Deus não vê?
O anjo do Senhor leva no seu odre, as nossas lágrimas são levadas diante de Deus, as nossas orações estão no memorial do Senhor, como diz o profeta Malaquias. O nosso trabalho não é vão no Senhor. Por isso, nesse último versículo do capítulo 15 desse texto que estou lendo, diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Tudo que nós fazemos aqui em prol do reino de Deus não é vão. E teremos recompensa. Depois você pode ler este capítulo 15 inteiro. São 58 versículos. E aqui o apóstolo Paulo fala a respeito de vários corpos. Corpo celestial e do corpo físico. Ele fala sobre Adão. Ele fala aqui a respeito dos corpos celestiais. Ele fala a respeito da vida. Ele fala a respeito da ressurreição. Depois você acompanha este capítulo 15 inteiro. É um capítulo muito extenso. Não dá para mim pregar versículo por versículo. É somente o que Deus me trouxe ao coração. É sobre o último inimigo que há de ser vencido, aniquilado, que é a morte. Deus trouxe ao meu coração essa palavra de esperança, essa palavra de vida, porque essas lutas que nós passamos deste mundo, elas vão cessar. Talvez você se encontre como Jeremias dentro de um poço, dentro de um calabouço. Talvez você se encontre nessa situação, você não vê saída na tua vida, mas espere. Jesus apareceu dentro da casa, atravessando as paredes, depois da sua ressurreição, quando os discípulos estavam com medo. E ele apareceu e soprou sobre eles o seu espírito e enviou-lhes a paz. Deus vai te dar a paz. Ele vai tirar você deste poço, deste calabouço. Confia nele. Aquele que fez a promessa em vós há de cumprir. Aquele que começou em vós a boa obra há de aperfeiçoar até o dia do Senhor Jesus. Ele vai trabalhar na tua vida. Vai virar o teu cativeiro também. Essa luta vai passar. E a vitória Deus vai dar a cada um de nós, que permanecemos fiéis a Ele. E sabe por que nós somos perseguidos? Porque nós temos a marca de Cristo Jesus. Nós temos o sangue de Cristo Jesus em nossa vida, que nos purificou dos nossos pecados. Por isso nós somos perseguidos pelo inferno. Apocalipse 12 diz que resta pouco tempo para o diabo, então ele persegue aqueles que guardam a semente, que guardam a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo diz que todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguição. Ninguém taca pedra em cachorro morto. Se você está sendo perseguido e perseguida, saiba que o Espírito Santo de Deus habita em vós. O Espírito de Deus habita em nós. Por isso existem as perseguições. Mas em tudo, somos mais do que vencedores. Porque nós temos direito à vida eterna, mas o diabo só resta para ele a condenação eterna, no lago de fogo e enxofre. Mas para nós, a vida junto com o Senhor Jesus, no qual um dia Ele vai vir. Ele prometeu que Ele vai voltar do mesmo jeito que Ele foi elevado às alturas e foi encoberto pelas nuvens dos céus, do mesmo jeito Ele vai aparecer entre as nuvens dos céus. E toda a terra se lamentará. Quem que vai se lamentar? Aqueles que não creram no Senhor Jesus. Aqueles que escarneceram, aqueles que não se prepararam, aqueles que tiveram vergonha de servir ao Senhor Jesus, aqueles que o negaram, vão ficar nesta terra e vão ser envergonhados. Mas aqueles que hoje padecem por causa do nome do Senhor Jesus, e hoje padecem, sofrem perseguição, zombaria, nós seremos glorificados naquele dia, a encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo nos ares. O povo também zombava de Noé,
não acreditava que Deus ia mandar uma chuva, um dilúvio sobre a terra. E Deus deu um prazo extenso para eles, 120 anos. E não creram. Resolveram continuar vivendo no pecado. Assim o mundo hoje. Muitos não creem na volta de Cristo Jesus. E vivem no pecado. Mas nós que temos esta esperança, nos alegremos no Senhor nosso Deus, porque um dia estaremos para sempre com Ele. Meus irmãos, é Deus que criou a vida, é Deus que fez o ser humano, é Deus que fez todas as coisas. Como que você não vai confiar nele? Veja bem, quem criou o alimento? Quem criou os prazeres do ser humano? Se você contemplar uma mata e ver a neblina caindo sobre as folhas verdes, e ver o sereno, aquela mata, os passarinhos, os frutos das árvores, que coisa maravilhosa é essa, meus irmãos? Quem criou tudo isso não foi o nosso Deus? E você acha que no céu não vai ter prazeres maiores do que isso? Diz a Escritura que nem olhos viram, e nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É coisa linda. O que Deus tem para nós no seu reino é coisa linda. Nossos olhos nunca viram, nunca entrou no nosso coração. Só podemos imaginar, a olhar para as belezas que Deus criou, a olhar para os rios, olhar para as matas, para os pássaros, para tudo que Deus criou. Olhe para os céus azul, olhe quando caem as chuvas, ouça o barulho dos relâmpagos, dos trovões, vê a beleza dos raios, veja as maravilhas das cascatas, das cachoeiras, das águas que descem, do som dos pássaros, das árvores, as árvores frutíferas, a beleza de tudo que Deus criou. E se formos entrar nas constelações, no espaço, na órbita, nas estrelas, nos planetas, nas galáxias que são infinitas, meus irmãos, coisa linda o que Deus criou. É coisa muito linda. Agora imagina um dia nós podemos contemplar a face de Deus. Já pensou, meus irmãos? Um dia podemos ver a beleza do nosso Deus. Poder olhar para a face do nosso Criador, que nos fez daquele dia, fez Adão e Eva, fez o homem do pó da terra e soprou nele fôlego de vida, e fez a mulher da costela do homem. Imagina nós podemos contemplarmos a face de Deus, como Moisés contemplou as costas de Deus, porque o homem não pode ver a face de Deus e viver, porque nós somos carne. Por isso que Moisés não viu a face de Deus, porque ele ia morrer. Mas Moisés viu a presença de Deus. Moisés ficou 40 dias e 40 noites na presença do Altíssimo Deus. Não teve nem fome nem sede. A presença de Deus nos sustenta. Ele é tudo para nós, meus irmãos. Imagina um dia podemos ver a face de Deus, como os anjos contemplam a Deus e louvam ao Senhor constantemente. Santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso. A terra está cheia da sua glória. Imagina podermos contemplar a face do nosso Deus e ver a sua face, e ver a face do Senhor Jesus Cristo também. Oh, meus irmãos, tenha paciência. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pelo amanhecer. Os servos de Deus, você lê em Hebreus 11, que não amaram as suas próprias vidas, porque almejavam uma coisa superior. Almejava coisas superiores, que é a presença de Deus. Abraão viveu em tendas, porque Abraão, ele almejava a pátria celestial. Ele almejava a presença de Deus. Ele almejava estar com Deus. Davi também tinha sede de Deus. O salmista também diz que a sua alma ansiava por Deus como a corça anseia pela água. Deus falou para Asaf no Salmo 73, quase que ele se desviou, e Deus falou para ele: eu sou a tua porção, Asaf.
Eu sou a tua porção. Deus é a nossa vida, meus irmãos. Ele é a nossa vida, é o nosso Pai que nos gerou. Ele é o nosso Criador. Ele nos criou para o seu louvor, para a adoração a Ele. Adore a Deus nesta terra, meus irmãos. Faça como Jó. Faça como Jó, adore a Deus. Faça como Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, que não haja pastos nos currais, que não haja fruto na videira, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei no Senhor, porque nele está a nossa vida. Lázaro experimentou o poder sobrenatural da ressurreição. Jesus é a nossa vida. Saiba que Ele tem o melhor para nós. As nossas lutas não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. As coisas maravilhosas que Deus vai nos dar naquele dia. Então lute como um bom soldado. Eu sei que não é fácil. Eu sei que nós somos carne, então nós passamos por lutas que muitas vezes desesperamos. Muitas vezes não suportamos. Mas quando chegar esta hora, esta luta que você não está aguentando, dobre o teu joelho e clame a Deus, porque Ele foi tentado em tudo, Jesus. E o mesmo que foi tentado em tudo, que padeceu, sofreu na carne, Ele também há de nos ajudar, como diz o autor aos Hebreus. E Ele nos ajudará e nos fortalecerá e nos manterá firmes até o fim, até Ele cumprir tudo que está escrito nas Escrituras, até que este Evangelho seja pregado em toda a terra. E então virá o fim. Continue firme, meu irmão e minha irmã, como um soldado de Cristo Jesus, muitas vezes ferido na carne, muitas vezes abatida, mas não destruídos, porque o Espírito Santo está conosco. Deus nos fortalecerá, e um dia Ele vai destruir, a morte vai acabar, o inimigo vai ser destruído, aniquilado totalmente, e estaremos para sempre com o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós temos esta esperança em nosso coração, ó Deus. O Senhor prometeu que vai vir, Pai. O Senhor prometeu que o Teu Filho vai vir, nosso Senhor Jesus Cristo. E nós temos essa esperança em nosso coração, Senhor. Um dia encontrarmos contigo, Pai. De um dia o Senhor enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Ó Deus, graças te damos, Pai, porque o Senhor enviou o Teu Filho Jesus Cristo para nos salvar deste mundo. Ó Senhor Deus, nós somos carne, Pai, somos frágeis humanos. Ó Deus, mas o Senhor nos amou primeiro. Quantos livramentos o Senhor tem dado para o Teu povo, para esta pessoa que está ouvindo esta palavra, Pai, que ela nem sabe disso, que o Senhor livrou ela muitas vezes da morte, muitas vezes livrou dentro do ventre da sua mãe, no seu útero, e o Senhor guardou da morte. Era para estar morta esta pessoa, mas o Senhor tem guardado, porque o Senhor tem plano de vida eterna. Ó Santo Deus, tira dos nossos corações, Pai, toda a vaidade deste mundo, porque tudo isto aqui passa. Mas faça de nós adoradores Teus, Senhor. Faça de nós, Pai, firme os nossos passos para que as nossas pegadas não vacilem. Encha, Pai, nós do Teu Espírito Santo. Encha cada alma, Pai, que ouviu esta palavra de esperança. Encha do Teu Santo Espírito. Conforte estas vidas, Pai, pelo Teu Espírito Santo, que perdeu um ente querido, Deus. Ó Senhor Deus, é o Senhor que é o nosso Consolador, Deus de maravilhas. Ó Deus de maravilhas é o Teu nome, Senhor. Seja glorificado em nossas vidas, Pai. Seja engrandecido, Pai, em nossas vidas. Cumpra a Tua vontade, o Teu querer em nós, Pai. Ó Santo de Israel, um dia nós queremos contemplar a Tua face, ó Senhor, ver a Tua face como ela é,
Ó Deus de Israel, e santo é teu nome. Perdoa as nossas iniquidades, Pai, transgressões e pecados, ó Santo de Israel. E toma em tuas mãos e invada estes corações com a tua presença, Senhor. Talvez esta pessoa nunca sentiu a tua presença, Senhor. Abraça estas almas, ó Pai. Abraça pelo teu Espírito Santo, Senhor Deus de Israel. Envia a paz dentro destes corações, ó Senhor. E enxugue estas lágrimas e console estas vidas, Pai, que estão enlutados, ó Senhor Deus. Ó Santo de Israel, não há santo como o Senhor. Ó Deus, Tu és a nossa rocha, Tu és o nosso Criador, Pai querido e santo. Seja enaltecido e glorificado o Teu santo nome. Receba esta oração da Tua igreja, deste povo, Pai, de todos nós, em nome do Senhor Jesus, bendito para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Senhor, Tu és a minha porção, em Ti me alegrarei, em Ti está minha salvação, Senhor, meu grande Rei. És minha porção. És meu galardão, bem-aventurado sou, Tu és minha porção. Sublime sorte coube a mim, por Ti, ó meu Senhor, pois vida eterna terei ao fim no Teu reino de amor. És minha porção, és meu galardão, bem-aventurado sou, Tu és minha porção. Imenso e puro é Teu amor, meu Salvador Jesus. Estás em meu coração, Senhor, por Ti vivo na luz. És minha porção.